Olá, agora estaremos resolvendo a prova para professores dos anos iniciais do ensino fundamental, aqui do município do Rio de Janeiro, que ocorreu em 2015. Então vamos lá. Questão 16. Uma pirâmide quadrangular possui um total de F faces, enquanto um prisma triangular possui um total de A arestas. O valor da soma do número de faces mais o número de arestas é igual a... Primeiro, nós vamos representar uma pirâmide quadrangular. Então, aqui, estamos colocando, quando ele diz pirâmide quadrangular, a base é um quadrado. E a pirâmide é uma figura que tem esse formato, estou colocando aqui, certo? Onde você tem essa representação, que é a representação da pirâmide, e a base da pirâmide ela é quadrada. Então, vamos colocar lá atrás, onde a gente não vê, é tracejado, e onde a gente vê, é cheio. Então, o que ele diz, que nessa pirâmide quadrangular, ela possui um total de F faces. Então, as faces, exatamente, observe aqui as faces laterais, uma, tá? Duas, lá atrás, três, quatro. As faces laterais são essas faces triangulares. Então, veja, uma, duas, lá atrás, três, quatro. Quatro faces laterais. Então, podemos até escrever quatro faces laterais. E existe essa face aqui, que é a base da pirâmide. Então, mais uma face que a gente está chamando de base da pirâmide. Então, quantas faces temos? 5. Então, F igual a 5. Muito bem. E aí, depois ele coloca num prisma triangular. Então, veja que o prisma triangular, quando nós chamamos de prisma triangular, vamos colocar aqui as bases, tem duas bases triangulares e vamos colocar aqui, embaixo, uma representação assim. Então, veja que aqui também é tracejado, você não está vendo, está lá atrás, aqui também é tracejado. Então, o que consiste um prisma? Um prisma, as bases são polígonos, veja que isso aqui é um triângulo, isso aqui é um triângulo, já que ele diz que é um prisma triangular, então, triângulo, triângulo. E as faces laterais, tá, são paralelogramos, Então, isso aqui é um retângulo, ou um paralelogramo, podemos dizer que é um retângulo, aqui também é um retângulo. Então, as faces laterais são paralelogramos. Muito bem. Ele quer saber o total de arestas dessa nova figura. Arestas são exatamente essas linhas, interseção das faces. Então, isso aqui é uma aresta, isso aqui é uma aresta, isso aqui é uma aresta, aresta. Então, vamos contar. 1, 2, 3 aqui, 1, 2, 3 embaixo. Então, 3 que são as bases. Agora, as arestas na interseção das faces laterais. 1, 2, 3. Então, existe 3 arestas, que eu estou vendo aqui, 1, 2, 3. As laterais. E das bases, 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, deixa eu voltar aqui. São 6 das bases e 3 das laterais. Então, nós temos 6 arestas, né, dando as bases, e as laterais vai dar 9 arestas. Ora, então, o número de arestas, 9. Então, nós temos quantas faces? 5. Quantas arestas? 9. Então, face mais arestas vai ser 5 mais 9, que dá 14. Então, a nossa resposta é letra D, 14. Agora, nós vamos para a questão que é a questão 17. Então, vamos para a questão 17. Vejamos. Considere a expressão numérica que ele está colocando aqui, ó, 2.378 vezes 13, menos 2.378 vezes 6, mais 2.378 vezes 4, mais 2.378 vezes 9. Veja que interessante, né? Se você pensar em multiplicar isso, você leva um determinado tempo. Então, tem questões que realmente são trabalhosas, mas tem questões que você pode simplificar o tempo. Veja que 2.378, esse fator, está multiplicado por 13, 2.378, que está multiplicado por 6, 2.378, que está multiplicado por 4, 2.378, que está multiplicado por 9, nós podemos colocar em evidência, são casos de evidência. Veja, 13, que é o número que está multiplicando 2.378, aqui eu vou colocar menos o 6, que está multiplicado 2.378, mais o 4, que está multiplicado 2.378, aqui não tem parênteses, mais o 9. Então, isso aqui é mais. Então, veja, 2.378 vezes 13, menos 2.378 vezes 6, mais 2.378 vezes 4, mais, aqui é mais, 2.378 vezes 9. Então, esse 2.378 está multiplicado por essa expressão, que é 13 menos 6, 7, 7 mais 4, 11, 11 mais 9, 20. Então, nós temos agora que multiplicar 2.378 vezes 20. Colocamos o zero, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 7, 14, 1, 15, 2 vezes 3, 6 e 1, 7, 2 vezes 2, 4. Então, 47.560 é esse número, resultado do produto. Ele quer a soma dos algarismos de n. A soma dos algarismos de n é somar esses algarismos. 4 com 7 dá 11, 11 com 5 dá 16, 16 com 6, a soma dos algarismos é 22. Então, olha só, 4 com 7, 11, 11 com 5, 16, 16 com 6, 22. Então, a nossa resposta é a letra B. Agora, nós vamos para a questão 18. A questão 18 considere que a figura abaixo representa uma malha quadriculada formada por 100 quadrados. Então, se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 10, aqui dentro
tem 100 quadradinhos, 100 quadrículas, cada um com 1 centímetro de lado. Então, se esse quadrado tem 1 centímetro e esse 1 centímetro, quer dizer, na realidade os 4 lados valem 1 centímetro, a área é 1 centímetro quadrado. Então, cada quadradinho desse, cada quadrícula tem 1 centímetro quadrado. Ele quer saber qual é a área dessa figura que está aqui sombreada. Bom, veja, né, o que eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou colocar em vermelho, observe exatamente essa figura aqui, ó, que eu estou colocando aqui. Tá? Essa figura é um retângulo, tá? É um retângulo. Veja que nesse retângulo temos uma linha diagonal que divide essa área do retângulo em 2 partes iguais. Então, eu vou chamar tudo isso aqui, a área desse retângulo, né? Vamos colocar aqui a área desse retângulo, tá? Que é 2 vezes a altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 vezes 8, 16. Mas eu quero só a área dessa região aqui, só dessa região. Então, como é a metade, a área da região, vamos chamar de R, é 16 dividido por 2, que dá 8. Então, aqui tem área 8, ok? Agora, vamos olhar para esse quadrado aqui, ó, que eu estou colocando aqui. Tá? Da mesma forma, né, eu quero essa parte aqui, que é a metade desse retângulo. Veja que aqui tem uma diagonal dividindo ao meio esse retângulo. A área do retângulo é 2 vezes 1, 2, 3. Então, novamente, a área do retângulo aqui, né, desse retângulo que eu estou colocando, né, aqui eu chamando 1, esse retângulo 2, é 2 vezes 3, que dá 2 vezes 3, que dá 6. 2 vezes 3, que dá 6. A área da região 2, né, que é a área 1, que é a área 2, é a metade. 6 dividido por 2, que dá 3. Então, aqui eu tenho 3. Ok? Agora, nós vamos olhar essa parte que está aqui, ó. Vou botar em azul agora. Aqui, ó, essa porção aqui, tá? Toda, né? Que vem exatamente fazendo isso aqui, ó. Tá? Essa porção toda aqui, ó. Essa porção toda, né, que podemos estar fazendo área do retângulo 3, chamando de 3, qual é a área total? 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vezes 5, que dá 25. Então, contando novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dá 25. A área da região 3, que é essa daqui, tá? É a metade de 25. 25 dividido por 2, que dá 12,5. 12 com 12, 24. 0,5051, então dá os 25. Dividir 25 por 2 dá 12,5. Então, aqui dentro, 12,5. Qual é a área agora dessa regiãozinha aqui? Veja, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, é 3 vezes 3, 9, que a gente já pode fazer direto. 1, 2, 3,
1, 2, 3, 3 vezes 3, 9. Então, a área da região assoreada, pintada, é 3, a área que ele quer é 3, somado com 9, somado com 8, somado com 12,5. A área é 9 com 3, 12, 12 com 8, 20, 20 somado com 12,5. 20 com 12 dá 32, 32,5 é a área da região que ele está aqui pedindo. Então, resposta, letra B, 32,5. Está aqui, 32,5. Bom, agora vamos para a nossa questão, que é a questão 19. A questão 19 diz assim, aqui, deixa eu só colocar aqui, isso aqui eu ensino, vou só estar apagado, ensino médio, né? Ensino médio. Isso aqui é o Fundamental 2 e aqui é o Fundamental 1, né? Então, colocamos assim, médio, isso aqui, Fundamental 2 e o Fundamental 1. Bom, vamos lá. Sabe-se que existe 126 alunos matriculados no Fundamental 2. Então, no Fundamental 2, está aqui, ó, no Fundamental 2, nós temos 126, tá bom? E 63 no ensino médio. Aqui, né? 63, está escuro aqui, eu botei 63 aqui dentro. E aí ele diz, o total de alunos dessa escola é um número. Bom, o que acontece? Vamos só... Então, eu sei que aqui é 126, aqui é 63. Agora, o que você observa aqui? Ó? Se eu fizer isso aqui, ó, essa região, porque isso aqui tem um ângulo, aqui tem um ângulo. Esse ângulo é oposto pelo vértice, pelo centro, né? Então, essa região aqui, né, quando eu prolongo essa linha e prolongo essa, prolongo aqui, ó, fazendo diâmetro, prolongo aqui fazendo diâmetro, essa região aqui ela tem exatamente a mesma quantidade, 63. Certo? Agora, vamos, olha, eu prolonguei essa, agora eu vou prolongar essa daqui. Então, essa região aqui, ó, ela é exatamente igual a essa, que tem 126. Certo? Então, veja que eu tenho aqui 126 e eu tenho aqui 63. Certo? Ele diz aqui, então vamos lá, sabendo que existe 126 alunos no Fundamental 2, 63 no ensino médio, tá certo? E o total de alunos dessa escola é um número maior que 378, menor que 280. Então, veja o seguinte, que 126 com 63, vamos somar 126 com 63, dá 6 e 3, 9, 6, 7, 8, 189, certo? Então, isso aqui tem 189, certo? Então, o que tem aqui de alunos, né? Na realidade, 126 com 63, e aqui do outro lado eu também tenho 126 com 63. Então, dobrou. Então, eu tenho 189
que eu fiz essa soma aqui, ó, que é igual ao do outro lado, que é 126 com 63. Então, vou dobrar, vou multiplicar por 2. 2 vezes 9, 18. E vai 1. 2 vezes 8, 16. E 1, 17. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. Então, quando eu somo essa quantidade aqui, né, eu encontrei 378. Mas veja que ainda tem alunos aqui, né, e tem alunos aqui, ó, que eu não contei, está em branco. Então, é evidente que o número de alunos é maior que 378. Né? Então, olhem para a resposta e vejam. Não é menor que 270, não está entre 262 e 324, porque tem que ser maior que 378, e nem pode estar entre 218 e 246, porque tem que ser maior que 378. Então, a resposta é maior que 378. Então, a nossa resposta é letra A. Bom, vamos então aqui fizemos a questão 19, vamos para a questão 20. A questão 20 diz assim: Maria e Júlia foram ao mercado e gastaram respectivamente 2/5 e 3/7 das quantias que possuíam. Então vamos colocar aqui Maria, certo? Vamos botar melhor. Maria possuía X, certo? Júlia, vou botar aqui, Júlia possuía Y. Então, olha aqui, ó, Maria e Júlia foram ao mercado e gastaram, respectivamente, 2/5 e 3/7 das quantias que possuíam. Então, Maria gastou 2/5 da quantia que ela tinha. Então, Maria gastou 2/5 de X. E Júlia gastou, veja, olha, 3/7 das quantias, da quantia que possuía. Júlia possuía Y, então gastou 3/7 de Y. Após pagarem as compras, verificaram que ficaram com quantias iguais. Então, quando elas pagaram as contas, ficaram com quantias iguais. Então, o que ocorre? Maria, voltando à história, Maria, né, vou botar aqui, Maria, ela tinha X. Maria tinha X. Mas ela gastou, então eu vou tirar, menos 2/5 de X. Então, ela ficou com uma quantia, que é X menos 2/5 de X. E Júlia, vou botar aqui do lado, Júlia ficou com a quantia que ela tinha de Y menos o que ela gastou, 3/7 de Y. Ora, o que o problema diz? O problema diz que, após pagarem as compras, verificaram que ficaram com as quantias iguais. Então, o que a gente tem é que essa quantia é igual a essa. Então, vamos igualar. X menos 2/5 de X é igual a Y menos 3/7 de Y. Então, ficaram com as quantias iguais. Se ao entrarem no mercado, elas levaram um total de 820, então significa que Maria tinha X.
Júlia tinha y. Então, os dois valores, né, juntos, dá os R$820. Está aqui, ó, no problema, os 820. Ao fazer toda essa atividade aqui, essa resolução, na realidade, nós vamos ter um sistema onde eu tenho o seguinte equação: x menos 2/5 de x igual a y menos 3/7 de y, e o x mais y igual a 820. O que nós temos é que resolver agora esse sistema. Então, eu vou aqui, ó, olhar para essa primeira equação e fazer o seguinte: x menos 2/5 de x igual a y menos 3/7 de y. Certo? E o que eu posso fazer? Nós podemos escrever assim, ó, x menos 2x sobre 5 igual a y menos 3y sobre 7. Eu poderia reduzir tudo ao mesmo denominador, mas eu posso fazer o seguinte: eu posso reduzir aqui no primeiro membro ao denominador 5. Então, olha aqui dá 5, aqui dá 1. Né? Então, eu fico aqui só escrevendo aqui, ó, 5 vezes x, 5x, 5 vezes 1, 5, menos 2x sobre 5. No segundo, eu vou reduzir ao denominador 7. 7 vezes 1, aqui dá 1 vezes 7. Então, eu vou ter no segundo membro 7y, 7 vezes y, sobre 7, menos 3y vezes 1, 3y sobre 7. Então, eu tenho uma nova equaçãozinha aqui. Mesmo denominador, eu subtraio os numeradores. 5x menos 2x dá 3x sobre 5. E aqui, 7y menos 3y, tenho 4y sobre 7, denominador comum. Posso estar multiplicando aqui em x, veja, 3 vezes 7, 21x, igual 5 vezes 4, 20y. Então, eu tenho essa equação, né, que saiu aqui dessa lei, e aqui eu tenho a segunda, que eu vou escrever aqui, que é x mais y igual a 820. Então, novamente, tenho essas duas aqui. Então, o que eu preciso para achar x e y? Tenho que resolver esse sistema. Resolver um sistema, eu, por exemplo, posso estar tirando esse x dessa equação e substituir aqui. Vamos fazer isso. O meu x é igual a 820, passo para o segundo membro, menos y. Vamos substituir esse x, 820 menos y, no lugar do x da equação de cima. Então, eu vou ter 21, que multiplica o x, que é 820 menos y, igual a 20y. Então, ficamos com uma equação em y. Vamos fazer o produto de 21 vezes 820. Então, 21, 820, multiplicando. 21 vezes 820. 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 8 vezes 1, 8,
2 vezes 8, 16. 0, 2, 8 e 4, 12, 6 e 1, 7 e 1. Então, eu tenho, nesse produto, 117.220 menos 21y, multiplicando agora pelo y, igual a 20y. Daí, eu chego aqui, fazendo para cá. Vou fazendo aqui. Eu chego aqui, 1.720 é igual. Se eu passar esse menos 21y para o outro lado, muda de sinal. Então, 21y mais 20y que estava lá. Então, eu chego que 1.720 é igual 21 com 20, 2 e 2, 4, 41y. O que nós vamos fazer é pegar o 1.720 para tirar o y, dividir por 41. Ao fazer a divisão, né? Então, vamos aqui a fazer a divisão. 1.720 por 41. Então, você tem aqui 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Já que 5 passa. Então, 12 tirar 4, 8. 7 tirar 6. Aliás, 6 tirar 6, 0. Dá 80. 80. Quatro vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. 12 tirar 4, né? 12 tirar 4, 8. Pedir emprestado, dá 80. 80 por 41 não dá uma divisão exata, né? Eu vou verificar, vamos verificar se nós cometemos, né, algum erro por aqui. Então, vamos voltar, olhando aqui. X menos 2/5 de x é igual a y menos 3/7 de y. E a soma de x mais y dá 820, colocado aqui. X dessa questão, x menos 2/5 de x igual a y menos 3/7 de y. Reduzindo ao mesmo denominador, 5x está aqui, menos 2x sobre 5. 7y menos 3y sobre 7. 5x menos 2x, 5 menos 2, 3x sobre 5. 7 menos 3, 4y sobre 7. Então, ficamos com 7 vezes 3 multiplicando em x, 7 vezes 3, 21x, 5 vezes 4, 20y. E a outra, x mais y igual a 820. Tiramos x, 820 menos y, né? Tirei daqui, x igual a 820 menos y, e substituir na primeira, 21 vezes 820 menos y igual a 20y. 21 vezes 820. Então, vamos fazer novamente 21 multiplicado por 820, certo? Então, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. 8 vezes 1, 8, 2 vezes 8, 16. 0, 2, 8 e 4, 12, 6 e 1, 7, 117.220. Nós colocamos aqui, né, nesse produto, 17.220. Ao colocar embaixo, né, eu coloquei 1.720. Então, vamos corrigir.
Então, aqui, veja, é 17.220. 17.220 igual a 21y mais 20y. Então, 17.200. Vamos corrigir aqui, gente, desculpe. 17.220 igual a 41y. O y é 17.220 dividido por 41. Então, vamos agora fazer 17.220 dividido por 41. Veja, 172 por 41, nós vamos ter 5 vezes 1, 5, 5 vezes 4, 20, passa 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. 12 tirar 4 dá 8, certo? 12 tirar 4 dá 8, pediu 1, aqui 6 tirar 6 dá nada, 1. Baixo 82, que dá 2. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, 8, 82. Então, 0. Colocando aqui 0, dividido por 41 dá 0. Então, o nosso y deu como resposta 420. Valor corrigido do que nós fizemos anteriormente. Então, e ele coloca assim, na realidade, o y que nós fizemos é o valor de Júlia, né? Ele quer saber, na realidade, Maria gastou em suas compras o seguinte valor. E a gente foi fazendo esse trabalho, mas veja que quando eu calculei o y que se refere a Júlia, né? Mas ele pergunta, né? Maria gastou em suas compras o seguinte valor. Então, o valor de Maria. Para que eu encontre quanto Maria gastou, que é 2/5 de x, eu preciso de x. Então, se eu sei que x mais y é 820, né? Está aqui, ó, e eu sei que y é 420, então eu vou colocar assim, veja, x mais y é 820. Quem é o meu y? 420. Então, o meu x mais 420 igual a 820. Então, o x mais 420 é 820. Quem é o meu x? O meu x é 820 menos 420, que vai dar, subtraindo, olha, 0 tira 0 dá 0, 2 tira 2 dá 0, 8 tira 4 dá 4. Então, vimos que o nosso x vale quanto? 400, está aqui. E nós queremos saber quanto que Maria gastou. Ora, Maria gastou, vamos voltar aqui, 2/5 do valor de x, tá? Que é 400. Então, aqui eu tenho 2/5 de 400. Veja que 400 dividido por 5 dá 80. Né? 5 vezes 80 dá 400. Simplifiquei 400 dividido por 5 e resta agora 12 vezes 80, que dá 160. Então, significa que a nossa Maria gastou 160 reais. Então, olhando para as nossas respostas, vemos aqui a letra D, 160. Veja que foi uma questão um pouquinho trabalhosa ou demasiadamente trabalhosa. Tá bom? Bom, agora vamos para a nossa questão 21.
questão 21 diz o seguinte: nós temos uma turma A, onde o número de meninas é x mais 2 e o número de meninas é 20 menos x. E a turma B, o número de meninos é 2x e o número de meninas é 15. Veja, se a diferença entre o número total de meninos, qual é o número total de meninos? Número total de meninos. Se a diferença entre o total de meninos e o número total de meninos é igual a 7, então o número total de meninos é igual a x mais 2 mais 2x. Se eu somar 2x com x, dá 3x. Então, 3x mais 2. E o número total de meninos. Qual é o número de meninos? Né? Vou botar aqui meninos, homem, né? Homem e mulher de meninas. Total de meninas, veja aqui, ó, é 20 menos x mais 15, que é menos x, 20 com 15 dá 35, mais 35. O que ele diz? Ele diz que a diferença, subtração entre o número total de meninos e o número total de meninas é 7. Então, meninos, 3x mais 2, subtraído, tem que colocar entre parênteses, menos x mais 35, essa diferença dá 7. Veja. Nessas duas turmas, o total de alunos é igual a... Então, ele quer o total de alunos. No final, a gente quer saber isso aqui, o total de alunos. Então, vamos achar o x. Observe que eu tenho que mudar o sinal do que está dentro do parênteses. Menos com menos dá mais, menos com mais dá menos. Então, aqui dá mais x e aqui menos 35. Isso é igual a 7. 3x somado com x dá 4x. Quanto é menos 35 mais 2? 5 tira 2, dá 3. Então, vai dar menos 33. Fazendo assim. Menos 36 com mais 2, subtrai do sinal negativo. Igual a 7. Agora, para eu tirar o x, eu tenho que passar esse menos 33 para o outro lado. Muda, passa a ser mais, somado com 7. E a gente tem que o 4x é igual a 36 com 7, 40. E o nosso x passa a ser 40 dividido por 4, que dá 10. 4 vezes 10 é 40. Então, o x é 10. Como ele quer, existe nessas turmas, duas turmas, né? Então, se a diferença entre o número total de meninos e o número total de meninas é igual a 7, existe nessas duas turmas um total de alunos. Então, na realidade, ele quer que nós tenhamos a soma, na verdade, é a soma do número de alunos e de alunos. Então, tem que somar exatamente isso aqui, ó, 3x mais 2, somando, né, mais com menos x mais 35. Ora, se o x é 10, nós vamos colocar no lugar do x o 10. 3 vezes 10, 30. 30 mais 2, 32. Aqui no lugar do x é 10, então eu tenho menos 10, vou botar aqui, ó, menos 10 mais 35. Veja que 35 menos 10 dá 25. Então, somado com 25. 25 com 32, 3 com 2, 5. 2 com 5, 7. Então, somando 2 com 5, 7, temos 57 alunos
que é a quantidade de alunos nas turmas A e na turma A e B, vezes 57, corresponde à letra C. C é a resposta da nossa questão 21. Ok? Bom, gente, agora nós vamos para, a resolução da questão 22. Vamos lá. A questão 22 diz assim: o manobrista de um estacionamento deve estacionar 4 carros nas últimas 4 vagas disponíveis. Então, existem 4 vagas. Uma vaga, outra vaga, outra vaga, outra vaga, que ficam lado a lado. A única restrição é que de um dos carros, por ser maior que os demais, não pode ser estacionado. Então, na realidade, quantos carros podem ser estacionados? Pode ser estacionado carro 1, carro 2, carro 3. Já que o quarto carro, ele não pode ser estacionado porque não dá no estacionamento. Ele quer o seguinte: dessa forma, qual é o número máximo de maneiras distintas pelas quais esse carro pode ser distribuído entre as vagas? Então veja que aqui, isso é exatamente um princípio multiplicativo, o princípio de contagem. Então, de quantas maneiras eu posso colocar aqui, por exemplo, nessa vaga? Eu posso colocar aqui 3 carros. 3 carros. Eu tenho 3 carros, então aqui eu posso colocar 3. Aí eu ainda tenho 3 carros, então eu posso colocar aqui 3 carros também. Na realidade, eu ocupei 2 vagas já. Eu posso estar colocando o 3 carro aqui, eu vou colocar 1, mas eu tenho a possibilidade de colocar 3. Mas eu tenho mais uma vaga sobrando, eu tenho a possibilidade de colocar também os 3. Feito isso, se entrou aqui um carro, ou entrou aqui um outro carro, dessas possibilidades, então nessa vaga vai sobrar 2 carros para colocar. E na última vaga sobra 1. Então, nessa situação, quando eu tenho 3 carros para colocar em 4 vagas, eu tenho a possibilidade de colocar 3, de colocar um carro, não é colocar 3 carros nessa vaga não, vou colocar um carro, mas pode ser um desses 3. Mas existe mais uma vaga sobrando, então eu também posso colocar um carro desses 3, mas já ocupei essas 2 vagas, então aqui vai ficar estacionado um carro, ou aqui. Então só sobram 2 carros, então eu posso estacionar aqui entre os 2 carros, um deles aqui, mas tenho 2 carros para a possibilidade de eu estacionar um desses 2. Então parou aqui. Então sobra apenas o último, o carro aqui. Agora, se eu não tivesse nenhum problema, então veja, vamos resolver isso aqui. 3, então 3 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2 dá 18. Veja que a nossa resposta é, dessa forma, o número máximo de maneiras distintas pela qual esses carros podem ser distribuídos é 18, seria a letra C. Agora, só colocando, se eu tivesse 4 carros e eu pudesse, nessas 4 vagas, eu tenho 4 vagas, eu não tenho nenhum problema, todas as vagas podem ser ocupadas por qualquer carro, então nessa vaga aqui eu tenho, eu vou colocar um carro, mas eu tenho 4 possibilidades aqui. Então se um carro parou aqui, um desses parou aqui, me sobram 3
né? Eu tenho 4 vagas e 4 carros, sem problema nenhum. Então, aqui, eu posso parar o C1, posso parar o C2, posso parar o C3 e o C4. Então, eu tenho 4 possibilidades. Mas, ao parar um carro, então, um desses aqui sobram 3. Então, eu tenho 3 carros, né, que eu posso, entre eles, parar um. Então, se eu parei esse cara, sobram 2. Então, eu tenho 2 carros aqui com a possibilidade de um deles parar aqui. Então, sobra 1. Então, nesse caso, eu teria outra situação. Eu teria 4 vezes 3, vezes 2 vezes 1, que seria 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Eu tenho 24 possibilidades, né? 3 vezes 2, 6, vezes 4, 24. Mas no nosso problema, eu só tenho 3 carros. Então, a nossa questão é diferente. Tá ok? Bom, vamos lá para a questão agora 23. Veja bem, para armazenar todo o papel que seria usado ao longo de um ano por uma determinada turma, o professor usou uma caixa cúbica de aresta medindo 8 decímetros. Então, existe uma caixa, tá? Vou fazer assim, ó. Essa caixa um pouquinho aqui. Então teria aqui uma caixa, né? Essa caixa cúbica, estou desenhando aqui a caixa. Eu tenho uma caixa cúbica. Essa caixa para armazenar, né, todo o papel que seria usado ao longo de uma determinada turma, o professor usou uma caixa cúbica, que é um cubo, de aresta medindo 8. Então, significa que mede 8 decímetros, aqui 8 decímetros e aqui 8 decímetros. Então, o volume dessa caixa é 8 vezes 8 vezes 8 decímetro cúbico. Então, eu tenho qual é o volume dela? O volume é 8 vezes 8 vezes 8 decímetro cúbico. Volume, decímetro vezes decímetro vezes decímetro, decímetro cúbico. Vamos fazer esse produto. 8 vezes 8 dá 64. 64 vezes 8. 4 vezes 8, 32. 6 vezes 8, 48. 48 com 3, 51. Então, eu tenho 512 decímetros cúbicos. Muito bem. Então, vamos ler o exercício. Para armazenar todo o papel que seria usado ao longo de um ano por determinada turma, o professor usou uma caixa cúbica de aresta medindo 8. Sabendo-se que 1 decímetro corresponde a 1 litro, então, é uma relação, tá, que é verdadeira. 1 decímetro cúbico vale 1 litro. Isso aqui ele informa, mas é o que a gente precisa saber, né? Sempre que 1 decímetro cúbico, uma caixa que tem, né, as arestas, né, todas as arestas de 1 decímetro, um cubo, né, aqui dentro cabe 1 litro. É interessante dizer, para você só visualizar, que 1 decímetro é 10 centímetros. Então, uma caixa de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, se você colocar aqui 1 litro de água, ela dá dentro dessa caixa. Então, é uma relação matemática muito usada. 1 decímetro cúbico vale 1 litro. E aí ele quer saber o seguinte: qual a capacidade dessa caixa em litros? Ora, se a caixa tem 512 decímetros cúbicos, passando para litro, se 1 decímetro cúbico é 1 litro, então ela tem 512 litros. Então, a nossa resposta aqui é a letra A, 512. Vamos para a questão 24. A questão 24 diz assim: em determinado município,
o salário de um professor é de 2.400. Se essa categoria profissional receber um aumento de 18%, o seu salário passará a ser. Então, nós primeiros temos que achar 18% de 2.400. O que consiste achar 18% de 2.400? É pegar 18, multiplicar por 2.400 e dividir por 100. Ora, veja que isso aqui é um produto, esse zero pode cortar com esse zero com esse zero, e eu vou ter apenas 18 vezes 24. 18 vezes 24, vamos fazer esse produto. 8 vezes 4, 32. 4 vezes 1, 4, 3, 7. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Eu tenho 2. 6 com 7, 13. 432. Então, veja que 432 foi o aumento que ele teve, 18% de 2.400. Se ele recebia 2.400, passa a acrescentar 432, que vai ficar somando 2.400 com 400, 832. Somando esses dois números, 2.832. Veja, no número, a letra D, questão 24, 2.832. Questão 25. Na questão 25, diz assim: em certo país, o tempo de um partido político, que um partido político tem direito de usar na propaganda eleitoral gratuita na TV, é diretamente proporcional ao número de deputados que esse partido elegeu. Considerando que o partido A e B elegeram nas últimas eleições, respectivamente, 40 do A e 16 do B. O partido A tem direito a 15 minutos. Então, vamos ver. 15 minutos do partido A. E quantos deputados tem o partido A? 40. Então, 15 está para 40, diretamente proporcional. Assim como, qual é o tempo do partido B? Ele quer. E o partido B terá em minutos, nós não sabemos. E ele diz que o partido B tem 16 deputados. Então, 16 deputados. Então, esse X que nós estamos aqui é exatamente o tempo do partido B. Então, X é o tempo do partido B. Vou botar assim. Então, o tempo do partido B é o nosso X. Então, vou voltando. 15, vamos ler aqui o problema, olha. O partido A tem direito a 15 minutos. Veja que ele tem 40, respectivamente 40. Então, 15 está para 40. Ele quer saber o tempo do partido B, que eu chamei de X. E o partido B tem 16 deputados. Como ele diz que é diretamente proporcional, nós podemos aqui sem mexer, porque se fosse inversamente proporcional, necessariamente eu tinha que fazer uma troca, mudar, né? Passar isso aqui para cima, isso para baixo e multiplicar em x. Então, antes teria que fazer uma troca de uma dessas razões só. Mas como é diretamente proporcional, eu já multiplico já em x. Então, eu vou ter 40x igual a 15 vezes 16. Então, vamos fazer o produto de 15 vezes 16. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. 5 vezes 1, 5, 1. 0, 9, 5, 14, 240. Então, 40x dá 240. O nosso x passa a ser
240 dividido por 40. Corto um zero com zero, 24 dividido por 4 dá 6. Então, x tem 6 minutos. Vamos para a questão 25 e vamos ver que a letra, desculpe aqui, a letra B, que é 6 minutos. Então, a nossa resposta é a letra B, 6 minutos. Continuando, nós vamos para a questão 26. Bom, vamos lá. A questão 26 diz o seguinte: Carlos tem hoje N anos de idade. Se somarmos 28 anos à idade dele, o resultado passa a ser 13N dividido por 6. Então, veja, Carlos tem hoje N de idade. Vamos somar 28 anos a idade. E resulta igual a 13N sobre 6. Muito bem. E ele quer o valor de N. Então, uma equação. Muito simples. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir tudo ao mesmo denominador. Aqui 6, aqui 6, aqui 1. Veja, 6 vezes N, 6N. Quando eu estou reduzindo uma igualdade, uma equação tem igualdade ao mesmo denominador, eu não preciso colocar o denominador. Então, mais 28 vezes 6. Quanto é 28 vezes 6? Fazendo produto. 6 vezes 8, 48. 2 vezes 6, 12. Com 4, 16. Então, 168. Igual a 13N vezes 1, que é 13N. Então, veja, eu vou deixar o 168 desse lado e o 13N já está lá, passar o menos 6N para o segundo membro. Daí, 168, 13 menos 6 dá 7. O nosso N é 168 dividido por 7. Vamos pegar já o 168 e dividir por 7. 2 vezes 7, 14. Dá 16, 2, 28. Dividido por 7, 4. 4 vezes 7, 28, 0. Então, o nosso N é 24. Veja a nossa resposta na letra C, 24. Bom, gente, agora vamos resolver a questão 26, que diz o seguinte: Carlos tem hoje N anos de idade. Se somarmos 28 anos à idade dele, o resultado passa a ser 13N sextos. O valor de N é igual a... Então, Carlos hoje tem... Vou botar aqui 26. Carlos tem hoje N anos de idade. Se somarmos 28 à idade dele, o resultado passa a ser 13N sobre 6. Ele quer o valor de N. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Nós temos que achar N. Vamos reduzir tudo ao mesmo denominador. Aqui dá 6. Aqui dá 6. E aqui dá 1. Então, N sobre 1, uma fração, 28 sobre 1. Então, veja, 6 vezes 1, 6 vezes 1, 6 vezes 1. O denominador comum é 6. Quando nós estamos resolvendo uma equação e estamos reduzindo ao mesmo denominador, nós não precisamos colocar o denominador, porque se vai ficar 6 no primeiro membro, 6 vai simplificar, então não há necessidade. Então, basta que eu escreva só os numeradores. Então, 6 vezes N, multiplicando o numerador, 6N, mais 28, que multiplica 6, igual 13N vezes 1, 13N. O que nós temos que fazer é multiplicar 28 vezes 6. 6 vezes 8, 48. 2 vezes 6, 12. 12 com 4, 16. Então,
vamos ter 6n mais 168 igual a 13n. Então, eu posso deixar o 168 no primeiro membro. Veja que no segundo membro eu tenho 13n subtraído de 6n. Passo para lá, mudo de sinal. Então, eu fico com 168 igual a 13 menos 6, 7n. O nosso n é dado pela divisão de 168 por 7. 168 dividido por 7 dá 2, 2 vezes 7, 14. Para 16, 2, 28. Dividido por 7, 4. 4 vezes 7, 28. Resto 0. O n vale 24. Veja a nossa resposta, n, 24. Vamos agora para a questão 27. A questão 27, ele tem uma subtração que ele diz assim, x, y, z, subtraído de z, y, x, dando a B8. Então, esses carinhas aqui, essas letrinhas, são algarismos. Algarismos são aqueles numerais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Há uma coisa interessante, ele diz que o x é maior do que o z. E ele quer saber que algarismo é esse aqui. Ó. Quem é o algarismo A? Gente, vamos colocar uma situação. Vamos colocar um y. Olha, veja que aqui é y e y. Eu botei 8 e botei 8. Veja que o x é maior que z. Eu botei aqui um 5 e botei aqui, vou botar aqui um 4, tá? E aqui um 5. Já que o x, né, que é o cara que está aqui, ó, é maior do que esse. E esse 5, tá, eu vou colocar aqui, tá? E o z eu vou colocar aqui. Ok? Bom, então eu coloquei uma situação desse tipo, né? Aqui o z é 4, o x é 5, veja que aqui o x é 5, veja que aqui o 8 são iguais e o z que está aqui é 4. Então, quando eu peço esse cara aqui, ó, 4, eu não posso subtrair 5, então o que eu vou pedir? Eu vou pedir um cara emprestado aqui, certo? Se eu pedir um carinha emprestado, esse cara vai valer 14. Né? Quer dizer, quando eu peço um aqui, aqui passa a ser 10. 10 com 4, 14. 14 tira 5, dá 9. Como eu pedi aqui emprestado, o 8, né, ficou valendo de 7. Mas eu não posso pegar 7 e subtrair 8. Então eu tenho que pedir um cara emprestado. 17. 17 tira 8, dá 9. E aqui dá 0. Então, o que eu fiz aqui? Né? Eu peguei uma situação que para mostrar, né, que se esse cara aqui, por exemplo, ele for um número menor, né, o de cima ele é menor do que o de baixo, porque dizendo o x é maior do que z, né, eu tenho que pedir um carinha emprestado aqui, né, a esse, mas esse é igual, ó, o y igual a y. Então eu pedi um cara emprestado, né, então aqui era de 4, 14, 14 tira 5, né, valeu 9. Não é, aqui é 8, mas o que eu quero mostrar é que, por que eu, quando aqui é menor, eu peço emprestado? Porque eu não posso subtrair, então eu peço um carinha emprestado.
tá? Eu peço um carinha emprestado. Ao pedir emprestado, esse cara aqui, ó, né, vai ser somado 10. Então, vou botar aqui, ó, 10 somado 4, que dá 14. Então, quando esse cara eu tiro 1 e aqui eu somo 10. Agora, é interessante que esses dois carinhas são iguais. Então, se eu pedir um aqui, necessariamente eu vou também ter que pedir uma unidade aqui, quer dizer, pedir 10, mas aqui passa a ser 5 menos 1. E o meu 10 é acrescido esse 7, né? Veja, 17 menos 8, e aqui 5 menos 1, 4, 4 tira 4, 0. Então, para que eu fiz isso, só acho que esse problema não é esse, porque a diferença aqui dá 8, aqui deu 9. Então, não é essa a questão. Você não vai achar que o A é 0, porque está fugindo a questão dele. Mas vamos resolver isso da seguinte forma. Então, veja bem, como esse cara, tá, é menor do que esse, então aqui, tá, eu vou tirar uma unidade, y menos 1. E esse carinha eu vou somar 10, certo? Então ficou z mais 10, como aqui era 4 mais 10, 14. Então z mais 10, então está aqui o z mais 10. Perfeito? Então, eu sei o quê? Que esse z mais 10 menos o x dá igual a 8. Muito bem. Agora, observe. Se esse cara, né, era igual a esse anteriormente, y é y, e se eu tirei uma unidade, aqui é y menos 1, passou a ser menor do que o y, como aqui, ó, era 8. Mas quando eu tiro 1, passou a ser 7. Então, na hora que eu vou fazer 7 menos 8, eu não posso. Então, eu vou fazer o meu processo para unidade de centena aqui, ó. Aí eu peço 1, tiro, subtraio 1 e acrescento 10. Então, na realidade, né, quando eu peço 1 aqui, esse carinha aqui, né, ele vai ser acrescido 10. 10 mais o y menos 1, né? Porque eu vou pedir um carinha aqui emprestado. E aí somo 10 a unidade de dezena. Mas aqui, nesse x, eu tive que tirar 1. Então, no x, eu tive que tirar 1. Então, ficou x menos 1. Então, eu vou usar aqui, ó, como se fosse aqui, ó, 5. 5 menos 1, 4. 4. Então, passou a ser 4. Aqui era x menos 1. Então, eu vou pegar x menos 1 subtraído de z é igual a A. Para que eu fique com z e z e x. Porque se eu fizer aqui com y, eu vou entrar com y e não vai resolver a minha questão. Então, eu vou ter duas equações. Observe que a primeira, que era x mais 10 menos x igual a 8, eu vou dizer que o meu z é igual a 8, tá? Passo para lá menos 10, muda de sinal, o menos x passo para lá, mais x. Quando eu mudo membro, troco o sinal. Era mais, passou a ser menos, era menos x, passou a ser mais x. Então, o meu z passou a ser 8 menos 10, menos 2 mais x. Tirei z. Veja que aqui eu vou colocar x, vou repetir, menos 1, menos o meu z, que vale menos 2 mais x, igual a A. Então, tirei o z e botei menos 2 mais x. Então, ficou x menos 1, menos com menos mais 2, menos com mais, menos x igual a A.
Veja que x com menos x dá 0. Veja que menos 1 com mais 2 dá 1. E nós chegamos que o A é igual a 1. Então, na nossa questão, esse A que está aqui vale 1. Está aqui a resposta do nosso problema 27. O A é 1. Bom, agora vamos para a questão 28. A questão 28 diz assim: uma escola recebeu 2 galões de tinta para pintar suas dependências. O primeiro galão veio com a especificação de que poderia ser usado para pintar uma área de 6.500 decímetros quadrados. Então, vamos botar aqui um primeiro galão, pintava 6.500 decímetros quadrados. Instruções no segundo galão afirmava que poderia ser usado para pintar uma área de 1,5. Então, no segundo galão, 1,5 decâmetro, mudou a decímetro, DAM quadrado. Assim, toda a tinta recebida pela escola poderia se usar para pintar uma área máxima em metros quadrados. Então, nós queremos somar mais em metros quadrados para ver qual é a área que os 2 galões podem pintar. Então, aqui é mudança de unidade. Veja, eu tenho metro, vamos colocar assim a linha direta, quilômetro, entender, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, eu estou em decímetro, veja, e quero passar para metro. Então, linear, comprimento, eu ando uma casa. Mas como eu estou em metro quadrado, esse 2 aqui significa que eu ando 2 casas para a esquerda. Então, andando uma casa, 2 casas, eu vou ficar com 65 metros quadrados. Veja, eu tinha 6.500 decímetros quadrados, está em decímetro, mas eu ando 2 casas, porque por conta de ser área, 2, 1, 2. Passa a ser 65 metros quadrados. Agora, veja que eu estou em decâmetro e quero passar para metro. Então, eu ando para a direita, se for comprimento, uma casa. Mas como eu tenho área, eu ando 2 casas para a direita. Então, eu tinha 1,5 decâmetro quadrado. E se eu quero passar para metro quadrado, eu ando uma, está aqui, e ando mais uma. Então, veja, 1, 2, passa a ser 150 metros quadrados, mais 150 metros quadrados. Somando 150 com 65, 5, 6 e 5, 11, 215 metros quadrados. Veja, resposta, letra B. Certo? Então, estamos aqui na questão 28. Certo? Nós vamos agora para a questão 30. Tá? Essa aqui, não temos aqui nessa prova a questão 29, certo? Passamos para a questão 30. Bom, a questão 30 diz assim: a figura abaixo é formada por 6 retângulos congruentes. Né? A figura abaixo, formada por 6 retângulos congruentes e 2 hexágonos congruentes, representa a planificação de um sólido geométrico. Então, veja que nessa figura nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 retângulos. Então, se você formar o sólido, você vai ter 6 faces laterais. Né?
E a base superior e a base inferior é um hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é como se eu tivesse essa figura, uma figura hexagonal, tá? Vou até fazer assim, ó. E aqui embaixo, né, eu tenho exatamente essa figura, que é o hexágono. Então, por conta, essas faces laterais, né, são esses retângulos. Por que tem 6 faces? Porque aqui a base superior e a base inferior são polígonos congruentes, iguais. Elas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arestas. Então, essas arestas que vão formar essas 6 faces laterais. Então, que prisma é esse? Esse prisma, ele é chamado de hexagonal, porque a base, tá, é um hexágono. Hexágono tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é chamado prisma hexagonal. Ok? Bom, gente, ficou faltando aqui a questão 29, né? Na hora de nós formarmos essa compactação, nós não colocamos a questão 29. Essa questão 29, ela vai entrar no próximo módulo, na próxima prova que a gente colocar, a gente já inicia com a questão 29, que ficou faltando nessa prova que nós estamos fazendo agora. Então, gente, é isso. Um grande abraço e até a próxima resolução.